Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a cidade administrativa, a sede do governo de Minas Gerais. Muitas pessoas perguntam para mim onde estacionar, onde possivelmente eu posso fazer atividade física naquele local, qual é o percurso da volta que temos naquele espaço geográfico. Outra coisa também, será que aquele mato que está ali atrás é um parque de proteção ambiental? Isso e muito mais você confere nesse vídeo agora. Bem, a cidade administrativa é um ótimo lugar para correr, principalmente para quem está no vetor norte de Belo Horizonte. Isso porque o vetor norte há muita carência de espaços destinados ao lazer. Há poucas ciclovias e pistas de caminhada. Então, na cidade administrativa, tem essa vantagem, porque os espaços realmente destinados à atividade física, eles são amplos. Lá tem um lago bem no meio do território. Vou mostrar para vocês aí, que eu filmei ontem, quando eu estava correndo. Aqui essa lagoa, na época que era Jockey, ficou um período meio abandonado antes de vir para a cidade administrativa. A gente ficou com medo mesmo daqui ocupado desordenadamente, principalmente essa área desse parque, que é muito bonita, essa área de preservação ambiental. E muita gente vinha nadar aqui. E muita gente afogava, né? Infelizmente acontecia muito isso. Como tem um lago no meio, traz uma umidade relativa do ar um pouco melhor. E principalmente pensando que no inverno nós temos aí esse problema de redução da umidade relativa do ar, fica realmente muito mais agradável você correr no entorno de um espelho d'água, ok? Então lá tem essa vantagem. Lá, na verdade, são duas lagoas, mas tem uma grande e uma pequenininha. Outra coisa também, o estacionamento dentro da cidade administrativa, ele é somente para os funcionários. Se você for à cidade administrativa, existe uma rua que é bem pertinho da entrada do Parque Serra Verde, que é um parque de educação ambiental, um parque de preservação ambiental, que está no entorno da cidade administrativa. Tem uma entradinha do Parque Serra Verde, praticamente só verde para todo lado. Aqui o pessoal vem, estaciona, tranquilo. Tá monitorado, tem logo ali uma guarita da polícia. Antigamente tinha o estacionamento de visitante, agora não tem mais estacionamento de visitante. Fecharam ele, tá fechado, não sei por quê, mas tá fechado. E tem gente que para na MG10. Só que nessa parte aí da MG10, é logo depois do viaduto, quando você está se aproximando lá da cidade administrativa, bem do lado do ponto de ônibus, tem gente que para em cima e fica realmente lotado. No final de tarde, muita gente para em cima desse canteiro, dá para tirar muita foto bonita, dá para ver pôr do sol, mas tem gente que não gosta de parar ali, né? Porque às vezes vai fazer um esforço maior para o carro subir em cima dessa. É uma área, viu, gente? Uma área bem ampla mesmo. Muita gente para ali. Tem gente que fala que não, que vai multar e tal, só que várias pessoas já ficaram lá, inclusive eu já fiquei, e nunca teve nenhum tipo de obstrução. Inclusive, tinha às vezes ali em cima viatura fazendo segurança, porque ali é uma área muito vigiada, viu, gente? Você vai encontrar sempre policiamento lá. Só não pode ficar parado no final de semana em frente ao acesso que desce lá para a cidade administrativa. Tem gente que para, mas essas pessoas realmente correm risco de ser multadas, como esse grupo que estava parado aí. Mas olha só, se você der um Google, vai aparecer 3 pontos de estacionamento, só que não é autorizado para visitantes. Ao norte, nós temos o estacionamento para motociclistas, servidores. No centro, o estacionamento para carros, para servidores. E ao sul, a sudoeste, mais ou menos, olha só, é aquele estacionamento que eu falei que não pode parar. Então, o que o pessoal pode fazer? Se quer realmente parar num estacionamento certinho. Existe aí, ó, bem ao sul, vou chegar com a imagem de satélite, eu já parei isso aí de noite, porque de noite fica aberto. Mas é muito distante para quem às vezes vai de salto, vai com uma roupa mais social. Então, vai suave, viu? Para quem tá com esporte, né, roupa esportiva, não tem problema nenhum. Essa parte aí, eu não sei se cobra durante o horário de expediente. Mas já vi carros parados nessa área aí, que tá externa ao terreno da cidade administrativa. Então, é interessante, né, se você tiver que deslocar, pensar no calçado, porque você vai andar alguma quilometragem aí, possivelmente uns 1,5 km até 2, dependendo do ponto que você vai, dependendo do prédio que você vai acessar.
E quanto ao Parque Estadual Serra Verde, ele está entre o município de Vespasiano e Belo Horizonte, por isso a administração ali é estadual. Lá você encontra trilhas, mirantes, muita fauna e flora, mas nos períodos mais secos, infelizmente, frequentemente é acometido por queimadas. Mas voltando com relação à sede do estado de Minas Gerais, Tem também um sistema de câmeras muito sofisticado. Em todo canto que você está sendo filmado, está sendo monitorado, porque é uma área de segurança do Estado, né? A área da sede do governo de Minas Gerais, então tem segurança sim. e se você quer conhecer a estrutura dos prédios, a história, existe um roteiro de visitas para grupos de até 40 pessoas. Você deve acessar o e-mail que o governo de Minas Gerais disponibiliza para o agendamento de visitas guiadas. Também, se você é um professor e quer somente usufruir das paisagens externas, também é necessário fazer um agendamento para avisar ao oficial de dia que você estará com determinado grupo e de determinada instituição passando por lá. Então, assim, lá é um local muito bom para você passear, principalmente no domingo. Domingo é o melhor dia para passeio. A primeira volta que você pode fazer, mais ampla, ela tem aproximadamente 2.650 metros. E a volta mais curta tem ali aproximadamente 2.250 metros de extensão. Outra coisa é que uma parte que é em frente o Palácio do Governador, Palácio Tiradentes, que é um lugar legal para patinar. Eu mesma já levei meus filhos para brincar lá com patins, com bicicleta. E ali também dá para fazer muita foto bonita, né? Além então de você participar, né, de uma atividade de lazer com seus filhos, com o seu amigo, com a sua amiga, com parceiros, né? Você tem também arquitetura inigualável de Oscar Niemeyer. E na cidade administrativa também você encontra aquelas equipes de treinamento específica para corrida, você encontra isso, assim como você encontra na Pampulha. Isso é mais comum, é claro, gente, no sábado de manhã e no domingo de manhã. Fora isso, durante a semana você não encontra esse tipo de assessoria, que às vezes é interessante para quem quer começar a correr, participar. Agora, quem é rato mesmo em corrida, minha filha, ali na cidade administrativa tem um pessoal que corre 5 horas da manhã. Você vê, nunca vi isso, mas pode. Alguém correr 5 horas da manhã. Isso é normal? Outra coisa, principalmente durante a semana, né, quando voltar tudo funcionar direitinho lá na cidade administrativa, porque lá está fechado, porque teve 2 prédios lá comprometidos com elevador. Não sei se ficou sabendo. Ficou sabendo? Pois é. Aí, tá, agora em setembro eles vão voltar. E durante a semana tem um shoppingzinho dentro ali, perto dos 2 prédios, o Minas e o Gerais, e lá tem um shopping. Se você tiver vontade de fazer xixi, você entra lá e faz as suas necessidades. Também tem lojinhas, se te atrai. Mas no final de semana isso não fica aberto. Alguns lugares, eu já vi várias vezes, aqueles banheiros químicos espalhados na área de pista que o pessoal faz as corridas. Aí fica a seu critério. Tem uma torneira que fica perto da área ali dos ar-condicionado. Então, ali perto desse ar-condicionado, tem uma torneirinha que o pessoal às vezes enche a garrafinha. É isso, tá? Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês verem também. Passando aqui pelo maior prédio suspenso do planeta. Já viram? Aqui, ó. Ele é o maior prédio de concreto armado suspenso que existe no mundo. Gente, olha ali uma casinha de João de Barro. Aqui. 2. Parece que não tem bichinho, não. E é só a gente olhar com atenção, olhar lá onde que a gente encontrou outra casinha de João de Barro. Olha que bonitinho, gente. Gracinha. Fugiu. Ao longo dos quase 3 quilômetros de volta que tem ali na cidade administrativa, está tendo várias obras, principalmente para acessibilidade a ônibus. Mas essa obra ficou bem intrigante. As pessoas passando, estava tudo branquinho, parecendo que era fóssil, né? Parecendo fóssil. Só o que é? O pessoal tá me perguntando o que é isso, porque lá da MG10 a gente tá vendo que tá construindo um negócio esquisito aqui, não é? Aí eu tava pensando até que era um dinossauro. Aí eles começaram a pintar de vermelho. Agora que eu passei aqui, olha só, gente, o que é isso? Tá vendo isso aqui?
são vários rostos, tá vendo? Um monte de rostos, um agarradinho no outro. Não entendi essa obra não. Muito esquisito, né? Parece um dinossauro. Então, gente, aqui, ó, tá sendo construído aqui esse monumento Bruma Leve. Tá? Descobri, não é um dinossauro. Porque lá da MG10 tá parecendo que ia ser um dinossauro. Agora eles começaram a pintar de vermelho, deve estar acabando já o projeto, muito legal. Ah, mas quando você olha de longe e reflete um pouquinho, você pensa, povo mineiro, mares de morro, Serra do Curral, minério de ferro, tudo a ver com Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.